Atenção pessoal, pois finalmente no vídeo de hoje a gente vai ver quais são as marcas de TVs mais confiáveis, ou seja, quais são as marcas que menos dão problemas e também quais são aquelas que mais nos dão problemas. E além disso, a gente também vai ver quais são as tecnologias mais confiáveis. Será que uma televisão mini LED, por exemplo, dura mais tempo que uma televisão de tecnologia OLED? E sem enrolar, vamos começar primeiro vendo quais são as marcas de TVs mais confiáveis. Mas antes vale a pena mencionar que tudo isso que eu vou falar e mostrar para vocês é um resultado de um estudo internacional feito pelo portal RTings. Só para vocês terem uma ideia, eles testaram mais de 100 TVs diferentes ao longo de quase 3 anos e deixaram elas ligadas ali por quase 18 mil horas para ver quais seriam as marcas e tecnologias que iriam durar mais tempo. E agora a gente vai mostrar a lista das marcas que tiveram os melhores resultados. Durante os testes, a marca que teve o melhor desempenho foi a TCL. Foram testadas 10 TVs diferentes e apenas 10% tiveram problemas. Isso significa que na prática apenas um modelo da TCL falhou durante os testes. Em segundo lugar ficou a LG. Foram 24 TVs testadas e 37,5% apresentaram algum tipo de problema. Em terceiro lugar veio a Sony. Foram 18 modelos testados e 38,9% tiveram algum problema. Em quarto lugar veio a Samsung. Foram 23 televisões testadas e 43,5% tiveram problemas. Em quinto lugar veio a Vizio com 10 modelos testados e 50% delas apresentaram algum tipo de problema. Na sexta posição veio a Hisense, que teve 13 TVs testadas e 61,5% delas apresentaram problemas. E nas três últimas posições nós tivemos a Amazon, Toshiba e Insignia. Todas as televisões testadas dessas marcas tiveram problemas, mas eu não levaria tanto em consideração o resultado dos testes com essas três marcas, pois eles testaram apenas uma ou duas unidades dessas marcas, então o número delas aqui não é tão confiável assim. Mas agora que a gente viu essa lista, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Sem dúvidas, as duas marcas que mais se destacaram foram a TCL e a LG, afinal foram as marcas que menos tiveram problemas. E eu tenho certeza que muito provavelmente muitas pessoas devem ter se surpreendido pelo fato da TCL ter ficado na primeira posição, pois apesar de ser uma marca de televisão gigante no mundo, aqui no Brasil eu sei que muitas pessoas têm desconfiança. E até vale mencionar um detalhe interessante aqui. A única televisão da TCL que teve problema, só teve problema bem no final do teste, ou seja, quase que a TCL saiu dessa experiência com 0% de problemas. E olhando para essa lista, eu diria que o resultado mais negativo foi da Hisense. Afinal de contas, eles testaram 13 televisões dessa marca e mais de 60% teve ali algum tipo de problema, um número que eu considero muito alto. E um detalhe importante de mencionar sobre essa lista é o seguinte: quando eu falo que determinada marca teve X% de falhas, eu me refiro tanto a uma falha completa na televisão, no sentido de que ela nem liga mais, como a uma falha parcial, como por exemplo o fato dela ainda ligar e funcionar, mas ter algum problema, como por exemplo parte dos LEDs queimados. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar essa mesma tabela para vocês, exatamente na mesma ordem, só que eu vou colocar uma nova coluna no final, mostrando quanto % das televisões tiveram uma falha completa e foram removidas do teste. E vejam que interessante, no caso da TCL, ela continuou ali com os mesmos 10%, mas no caso da LG, apenas 4,2% apresentaram falhas completas ao longo das 18 mil horas de testes. E como vocês estão vendo, esse número da LG é muito menor se comparado a todas as outras marcas da lista. E eu sei que algumas pessoas até podem criticar o fato ali de que algumas marcas tiveram um número de televisões testadas bem diferente uma das outras, e sim, realmente seria mais interessante se o número de televisões testadas fosse mais parecida de marca para marca, mas mesmo assim a gente já pode tirar aqui algumas conclusões bem interessantes. Por exemplo, a LG e Samsung tiveram um número de televisões testadas basicamente igual e mesmo assim a LG teve uma vantagem interessante. A mesma coisa acontece quando a gente compara a TCL com a Hisense. Ambas as marcas tiveram um número bem parecido de televisões analisadas e mesmo assim a TCL teve uma vantagem muito grande. Mas agora eu vou mostrar uma outra lista para vocês que talvez seja até mais interessante, pois a gente vai ver agora quais são as tecnologias de TVs
mais confiáveis e que duraram mais tempo durante os testes. Mas antes, lembrando, pessoal, se estão assistindo o vídeo e gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, pois o apoio de vocês é extremamente fundamental para a continuação do nosso canal e quem sabe aí no futuro a gente não possa fazer o nosso próprio teste de resistência aqui no canal. Mas como eu estava falando anteriormente, vamos ver agora a lista das tecnologias que tiveram os melhores e piores resultados. Em primeiro lugar, com o melhor resultado ficaram as televisões com tecnologia OLED. Foram 20 testadas e 15% tiveram problemas e todos foram problemas fatais. Na segunda posição, tivemos televisões com tecnologia de escurecimento local. De 43 modelos testados, 34,9% tiveram problemas e 16,3% apresentaram falhas completas. Em terceiro lugar, ficaram as televisões com tecnologia de LED direto. De 28 televisões testadas, 57% tiveram ali algum tipo de problema, sendo que 28,6% foram falhas completas. E em quarto e último lugar, ficaram as televisões com tecnologia de LED na borda. De 10 modelos testados, 60% deram problemas e 20 foram falhas completas. E vale mencionar que, segundo o RTINGS, essas foram as televisões que começaram a falhar primeiro durante os testes. E nesse momento eu sei que algumas pessoas que não entendem tanto do mercado de televisões provavelmente vão se questionar do seguinte: caramba, mas como é que eu sei se uma televisão tem tecnologia OLED, ou se é recurso de escurecimento local, ou se ela tem LED nas bordas, por exemplo? Como é que eu consigo diferenciar isso? No caso das televisões de tecnologia OLED é bem fácil saber, pois geralmente as marcas colocam o nome OLED no próprio nome da televisão, como por exemplo a OLED C5 da LG e a OLED S90F da Samsung. No caso das televisões com recurso de escurecimento local, que ficou ali na segunda posição, aqui também não tem tanto mistério assim. Se você estiver comprando uma televisão e ela tiver o nome Mini LED, muito provavelmente, quase 100% de certeza que ela vai ser uma televisão com recurso de escurecimento local, como é o caso, por exemplo, aí da Mini LED C6K da TCL. E se a televisão não for nem OLED e nem Mini LED, então é muito provável que seja de tecnologia de LED direto ou de LED em borda. E infelizmente as marcas não costumam diferenciar qualquer qual. E eu até aproveito esse momento para mencionar que aqui no Brasil, nos últimos meses, vem aparecendo ofertas muito boas exatamente de televisões de tecnologia OLED e com recurso de escurecimento local, que são exatamente as duas tecnologias que melhor se saíram durante esses testes. Só para vocês terem uma noção, lá no nosso grupo oficial de ofertas do WhatsApp, já apareceram televisões com recurso de escurecimento local por menos de R$ 2.500 na unidade de 55 polegadas. E se você quer uma televisão de tecnologia OLED, por exemplo, já apareceram unidades de 55 polegadas por menos de R$ 3.500, que é um preço incrivelmente bom, levando em consideração que é um modelo de tecnologia OLED. E se vocês não quiserem perder essas ofertas, é muito simples, pessoal. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp. E diariamente lá a gente coloca a oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês. E até vale mencionar que a maioria das TVs que a gente compra aqui no canal, a gente compra diretamente através desse grupo. Então se não quiserem perder as ofertas, é muito simples, é só entrar, estamos aguardando vocês lá. Mas continuando com o vídeo, agora entra uma parte polêmica sobre essa lista que eu acabei de mostrar para vocês. Como a gente acabou de ver, segundo o RTINGS, as televisões de tecnologia OLED conseguiram os melhores resultados, tendo 15% de falhas. No entanto, no final da matéria deles, que eu vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram ler, eles confirmam que no final do teste, todas as televisões de tecnologia OLED apresentaram problemas de burn-in, ou seja, 100% das televisões OLED tiveram problemas de retenção de imagem permanente. Então, nesse momento, provavelmente vocês vão se perguntar: caramba, mas peraí, como é que eles falaram que 15% das televisões tiveram problemas, sendo que na realidade todas sofreram de problemas de burn-in? Segundo o RTINGS, eles decidiram não considerar o burn-in um problema aqui, porque como eles testaram as televisões por quase 18 mil horas, sendo que em várias imagens testadas tinham coisas estáticas passando na tela, já era esperado com basicamente 100% de certeza que problemas de burn-in iriam afetar todas as televisões de tecnologia OLED. No entanto, segundo o próprio RTINGS, se vocês utilizassem a televisão de forma mais
normal, com conteúdos variados, por exemplo, seria muito pouco provável que vocês sofressem de problema de burn-in, segundo a explicação do RTINGS. Então, por isso, nesse teste em particular, eles preferiram não considerar o burn-in um problema e nem mesmo ali um problema parcial. E sim, pessoal, eu sei que essa decisão deles pode gerar uma certa polêmica, mas foi a forma como eles preferiram interpretar os dados e também foi a forma como eles preferiram ali fazer a soma das tecnologias que mais e menos deram problemas. Só que ainda existe um outro detalhe importante, pois além da gente saber quais foram as marcas e tecnologias que mais deram problemas, por exemplo, é importante a gente saber quando o problema aconteceu, porque mesmo que uma marca ou uma televisão teve ali vários problemas, se a televisão pelo menos conseguiu durar vários e vários anos, seria menos pior, vamos colocar dessa forma. E para responder a essa questão, o RTINGS criou esse gráfico que estamos mostrando agora, onde a gente consegue ver exatamente em qual momento as televisões falharam por completo. E reparem que pouquíssimas televisões estragaram por completo antes das 10.000 horas de uso. E segundo o RTINGS, isso significa que mesmo que muitas TVs tenham estragado durante os testes, na maioria dos casos isso só ocorreu após as 10.000 horas de uso. E na prática isso equivale a quase 10 anos de uso com a televisão. No entanto, agora a gente tem algumas considerações importantes a falar sobre isso. Quando o RTINGS fala que a maioria das televisões só estragaram por completo após as 10.000 horas de uso e que isso equivale aí a basicamente 10 anos de uso com a televisão, eles estão se referindo ao mercado lá nos Estados Unidos, onde em média uma pessoa assiste a televisão cerca de 2 horas e 54 minutos por dia. Só que aqui no Brasil a coisa é completamente diferente. Segundo algumas matérias que eu encontrei, o uso diário de uma televisão aqui no mercado brasileiro é de mais de 5 horas, ou seja, o brasileiro usa a televisão por muito mais tempo se comparado a uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos. Então isso significa que se lá nos Estados Unidos as televisões tendem a estragar por completo só depois de 10 anos de uso, aqui no Brasil significa que essas mesmas televisões vão começar a estragar após 5 ou 6 anos de uso, afinal de contas a gente usa em média a televisão por muito mais tempo se comparado ao mercado lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem que levar em consideração outros fatores, como a temperatura, por exemplo. Se a gente for analisar a média anual, a gente vai ver que o Brasil é um país mais quente que os Estados Unidos e temperaturas mais altas tendem a diminuir a vida útil de um eletrônico ou de um eletrodomésticos. E aqui vai uma curiosidade. O RTINGS que fez esse teste nem é dos Estados Unidos. Eles são do Canadá, de Montreal para ser mais específico, e a temperatura média lá em Montreal ao longo do ano é de mais ou menos 7 graus, ou seja, lá é muito mais frio se comparado ao mercado brasileiro. E além disso tudo, tem mais um detalhe importante. Esse gráfico do RTINGS que a gente tinha mostrado anteriormente para vocês só mostra as televisões que tiveram uma falha completa, ou seja, não mostram as televisões que tiveram falhas parciais. E esse é um detalhe extremamente relevante na minha visão. Será que essas televisões que tiveram falhas parciais também só deram problemas após 10.000 horas de uso, ou será que foi antes disso? E lembrando que algumas dessas falhas que o RTINGS chama de falhas parciais, na verdade seriam extremamente graves para a maioria dos consumidores. Essas duas imagens que vocês estão vendo agora, por exemplo, são de duas TVs que o RTINGS testou e a gente consegue ver claramente duas manchas gigantescas escuras na tela, e mesmo que seja um problema grave para a maioria dos consumidores, o RTINGS decidiu classificar essas duas televisões apenas como falhas parciais, sabe? Então naquele gráfico seria interessante a gente saber se essas falhas parciais também começaram a ocorrer só após 10.000 horas de uso ou se ocorreram antes. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, qual a conclusão final que a gente pode tirar? Só que antes de ir para a conclusão, gostaria aqui de fazer um rápido agradecimento ao RTINGS, pois eles testaram mais de 100 TVs diferentes e eu sei que isso não é nada fácil de fazer, pois foram várias televisões e isso requer um espaço gigantesco, e eles fizeram esses testes por quase 3 anos e isso requer ali uma grande organização. Então valeu RTINGS, e eu sei ali, pessoal, que não foi um teste 100% perfeito, o próprio RTINGS reconhece isso. Seria legal ali se tivesse um número maior de televisões com outras marcas e tudo mais, mas como eu falei, é um teste extremamente difícil de fazer
eles fizeram e os resultados finais foram bem interessantes e por isso a gente está fazendo esse vídeo e compartilhando as informações com vocês. Mas então vamos agora aqui para a conclusão final. Baseado nos testes do RTINGS, a minha interpretação e a minha resposta para tudo isso é a seguinte: se você vai comprar uma televisão e quer que ela dure o máximo de tempo possível, o interessante, se possível, seria comprar uma televisão de tecnologia OLED ou mini LED com recurso de escurecimento local, pois olhando os dados do RTINGS, parece que duram mais tempo. No entanto, agora vem um detalhe extremamente importante que o próprio RTINGS confirma. A gente não está falando aqui, pessoal, de uma ciência 100% exata. Por exemplo, se vocês forem ver ali os resultados gerais do RTINGS, a gente vai ver que várias televisões mini LED e OLED não aguentaram até o final do teste e estragaram, sendo que no mesmo período várias televisões de entrada bem mais baratas sobreviveram até o final do teste. Por isso eu digo que não é uma ciência 100% exata. Por mais que pareça que no geral realmente televisões mini LED e OLED durem mais tempo, não é 100% garantido. Vai ter muitos casos onde elas vão estragar primeiro, se comparado a televisões mais baratas, por exemplo. Mas agora o que eu quero saber mesmo, pessoal, é a opinião de vocês. O que acharam do vídeo? Gostaram? Não gostaram? E o que acharam das informações que a gente trouxe aqui? O que acharam do estudo do RTINGS? Qual é a conclusão de vocês? E se vocês também tiverem alguma experiência com alguma televisão que deu problema, fiquem à vontade para compartilhar aqui embaixo no campo de comentários. Então o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado. E se gostaram, lembrando mais uma vez, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, é extremamente importante pra gente. Também dá uma olhadinha, vejam se estão inscritos e inscritas aqui no canal e também não esqueçam de estar entrando no nosso grupo de ofertas para não perderem as televisões por excelentes preços. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!